Bom dia, alunos do LACA, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre climatologia do Rio Grande do Sul, né, com enfoque aí para o nosso curso, né, que a gente está pensando em oferecer para crianças e adolescentes. Então, a minha fala está estruturada em fatores que controlam o clima, né, uma revisão sobre o princípio da climatologia, os mecanismos atmosféricos que configuram o tempo e o clima aqui no Rio Grande do Sul, né? E por final aí a variabilidade climática do Rio Grande do Sul. Tá? Bom, primeiro, né, falar para vocês que o sistema atmosférico planetário, né, e suas forçantes, especialmente vinculado aos parâmetros orbitais, né, e as características do planeta Terra, são o que configuram os regimes climáticos do planeta. Tá? A gente vai vir na sequência. E aí, dentro desse contexto, né, planetário, o Rio Grande do Sul está localizado em latitudes subtropicais, no hemisfério sul, né, e essa localização geográfica, né, nos configura como um clima temperado, subtropical e mesotérmico úmido, né, a classificação de Köppen. Existem classificações mais modernas que detalham mais, né, as características do clima, mas em regra geral nós temos, né, um clima que tem uma amplitude térmica bastante grande, então verões quentes, invernos frios e precipitação, né, relativamente homogênea ao longo das estações sazonais. Tá? Por que eu falo relativamente homogêneo? Porque a gente não tem uma estação seca. Né? Então nós se diferenciamos de grande parte do Brasil porque nós temos chuva ao longo de todo o ano, né? Não havendo a presença de uma estação seca. Porém, né, quando se fala, né, de climatologia, nós não podemos pensar que somente as condições médias elas vão estar caracterizando o espaço geográfico, né? Então o tempo e o clima ele não é homogêneo, né? Desculpa, eles não são homogêneos, tá? Nem no tempo e nem no espaço. Então nós temos a variabilidade, né? Sendo que um dos aspectos importantes da variabilidade são os eventos extremos, porque a gente pode ter períodos mais quentes, mais frios, mais secos e mais úmidos, né? E dentro dessa variabilidade a gente tem os extremos, né, que vão causar aí os impactos ambientais e socioeconômicos, tá? Então essa característica, né, dos eventos extremos se torna cada vez mais importante porque a gente tem esses impactos direto na relação homem-natureza. E lá na cartografia básica, né, quando a gente estudou o sistema solar, né, nós vemos que o planeta Terra ele tem uma inclinação de 23 graus, né, e está orbitando o Sol, né, então ao longo dos 365 dias. E a combinação desses dois fatores, né, faz com que a gente tenha as estações sazonais. Além disso, né, a distância Terra-Sol, né, permite que a gente tenha uma atmosfera densa, né, que a gente tenha água, né, nos três estados líquidos, nos três estados físicos, né, líquido, sólido e gasoso, e isso vai fazer com que a gente tenha então o balanço térmico e o balanço hidrológico ao longo dos anos. Tá? E aqui no sul do Brasil, né, como eu falei para vocês, né, as estações sazonais que vai causar maior amplitude, especialmente da temperatura e a sucessão, né, de mecanismos de transporte atmosférico, né, vai fazer com que a gente tenha água na atmosfera para formar as chuvas, né, e ter precipitações bem distribuídas ao longo das estações sazonais. Então, a inclinação desta Terra em 23,5 graus faz que, ora, a gente tenha, né, mais radiação solar incidindo e sendo absorvido pela Terra no hemisfério norte, ora, tendo mais radiação e maior absorção no hemisfério sul. Tá? E essa variação, né, da exposição aos raios do Sol e a capacidade do planeta Terra em absorver radiação eletromagnética e transformar isso em calor, né, e elevar as temperaturas do solo e da atmosfera,
vai fazer com que ocorra as estações sazonais. E aí nós temos alguns marcos importantes, né? Então, o início do verão ali em 21 de dezembro, né? Depois do verão, o início do outono, tá? Em 21 de março, o início do inverno em 21 de junho, né? A gente está fazendo a sequência nessa imagem aqui, vocês podem ver o mouse, né? E o início da primavera, né? Em 22 de setembro. Né? Um dos aspectos interessantes, né? Ao longo desse ciclo sazonal, que a gente tem, então, dias mais longos, né? No verão, né? Então, a gente tem um aumento, né? Da exposição solar do hemisfério sul após 22 de setembro, né, até 21 de março. Essa parte da figura aqui, né, quando o hemisfério sul está recebendo mais radiação e a gente tem um processo de aquecimento, né? E as maiores temperaturas, elas vão ocorrer ali em fevereiro, março, porque o calor ele é acumulativo. Né? Então, precisa do sol incidir na Terra, a Terra ir aquecendo, acumulando calor, né? E aí a gente vai ter as maiores temperaturas aí, né, no verão e no início do outono. Tá? Da mesma forma, né, quando o Sol incide, né, de forma perpendicular no hemisfério norte, né, a partir de 21 de março, né, os dias aqui no sul vão ser mais curtos, né, e mais longos no hemisfério norte, e, e vai ter um processo de resfriamento do solo e da atmosfera, tá? Sendo que os meses mais frios, eles ocorrem ali no inverno, né? Então, em junho, julho, agosto são os meses mais frios, né? Começando o processo de aquecimento a partir da primavera, tá? Então, essa sazonalidade da temperatura está muito associado, né, à incidência da radiação solar, né, nas nossas latitudes. Tá? E se tratando da atmosfera, né, essa imagem aqui mostra o planeta Terra, da Estação Espacial, né? E a gente, opa, desculpe, cadê o mouse aqui? Né? A gente consegue ver o planeta Terra, a curvatura do planeta Terra, né? Aqui onde o mouse está passando, e essa fina camada aqui é a atmosfera. Tá? Só que essa fina camada aqui, como se fosse uma casquinha da laranja, né? Elas são os 100 quilômetros da atmosfera, né? Então, troposfera, estratosfera, mesosfera e ionosfera, tá? Sendo que os fenômenos meteorológicos, né, de troca de energia, eles ocorrem nos primeiros 10 quilômetros. Então, é uma fração de 10 partes, tá? Aqui da atmosfera terrestre, tá? Então, somente nesses 10 primeiros quilômetros, bem próximo da superfície da Terra, tá? Que ocorre a formação de nuvens, que ocorre a troca de calor com a superfície da Terra e a formação, então, dos eventos extremos. Tá? Lembrando que o planeta Terra é um planeta relativamente pequeno, aí, né, com circunferência de 40 mil quilômetros, né, seja na dimensão equatorial ou de polo a polo. Tá? Bom, e vamos dar uma olhada agora para a radiação eletromagnética. Né? Esse gráfico da esquerda, né, esse gráfico quadrado, ele mostra, né, a quantidade de radiação em watts, né, por metro quadrado em diferentes comprimentos de onda, né, que está mostrado nessa imagem à direita, né, que é o espectro eletromagnético. Começa lá com os raios gamas e vai até as ondas de rádio, né, sendo que nós temos um espectro ali do visível, né, que vai do violeta até o vermelho. E é esse espectro do visível, né, que nós temos a maior quantidade de energia chegando no planeta Terra, né, em função dos filtros atmosféricos. Tá? Então, nós temos aí mais de 200 watts por metro quadrado, né, chegando nesse comprimento de onda que é do visível. Depois a gente tem menos energia chegando no infravermelho próximo, né, e a saída de energia pelo infravermelho termal. Né? O efeito estufa, então, é o aprisionamento, né, dessa radiação do infravermelho termal, né, pela baixa troposfera, especialmente pelo vapor d'água, né, que é o principal gás do efeito estufa.
né? Depois vem o dióxido de carbono, o metano, né? Vem os outros gases do efeito estufa, né? Que daí tem a contribuição antropogênica, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre isso, eu posso estar falando mais sobre o efeito estufa. E aí essa figura mostra, né, que a radiação que entra na superfície da Terra vem em ondas curtas e ela sai em ondas longas, né? Nesse processo, né, a Terra então absorve energia, né, energia eletromagnética, a agitação e colisão, né, das moléculas do solo faz com que irradia energia em ondas longas, né? Gera calor e irradia energia em ondas longas, que é a energia que vai sair embora, né? E que vai a parte dela vai embora, a parte dela vai ser refletida pelo efeito estufa e vai manter uma temperatura global aí em torno de 15 graus Celsius, tá? Uma média planetária. Se a gente não tivesse, né, o efeito estufa, nós teríamos uma temperatura de menos 15 graus Celsius, tá? Então, uma diferença de 30 graus Celsius, né? Por essa característica da atmosfera aprisionar, né, o calor irradiado em ondas longas pelo planeta Terra, né? E essas características, né, de quanta energia chega, né, e a presença da atmosfera e do vapor da água está muito associada aos parâmetros orbitais, a distância Terra-Sol, né, a manutenção, né, dos elementos leves, né, pela força gravitacional da Terra, então ela não deixa que saia, né, esses vapores e fica constituindo, né, essa atmosfera terrestre moderna, tá? Bom, aí a gente tem relações muito mais complexas, né? Porque não é somente a radiação que vai definir isso, mas também a presença de água, né? Então, o fato da gente ter um clima subtropical, né, temperado úmido, né, faz com que a água, que é o principal regulador térmico, né, tem um maior calor específico dos elementos que constituem a natureza, faça com que a gente tenha uma maior estabilidade atmosférica, maior, menor amplitude da variação da temperatura, né? É claro que se a gente comparar Rio Grande e Uruguaiana, por exemplo, o fato de Rio Grande estar próximo da água, do mar, né? Tu tem a maritimidade e a temperatura não oscila tanto entre a noite e o dia, ou entre o inverno e o verão, quando comparado à Uruguaiana, que está distante. Tá? Então, para te ver a importância da água, né, no sistema climático. Tá? Seja ela nas funções atmosféricas, né, de ter a refração, né, a difração do sol, do sol, né, mas também, né, ser uma reguladora térmica e, né, como eu já tinha falado para vocês, o principal gás do efeito estufa é o vapor d'água, né, na baixa troposfera. Também nós temos diferentes albedos, né, diferentes formas da Terra refletir energia e uma reflexão, né, que não gera calor, né? Então, essa energia que chega na superfície e é refletida, ela não é transformada em calor. Tá? Então, as mudanças ambientais que nós fizemos na superfície da Terra, elas vão impactar diretamente no balanço térmico do planeta. Então, quanto, quanto mais energia é absorvida, né, mais vai ser gerado, mais vai ser transformado radiação eletromagnética em calor. Tá? Então, superfícies planas e pretas, né, como o asfalto, por exemplo, os telhados pretos, elas têm baixa capacidade de reflexão. Né? Se a gente pegar uma cidade, por exemplo, toda ela concretada, asfaltada, ela vai deixar de refletir energia e absorver. E isso vai aumentar, né, as temperaturas, seja na relação do dia com a noite, seja, né, nessa relação do verão com o inverno. Tá? Então, essas transformações que ocorrem na natureza, né, muitas vezes tira grama ou tira a vegetação nativa e se coloca uma cidade, se coloca asfalto, isso vai estar impactando diretamente no balanço de energia, né, e grande parte dos casos está associado, né, a superfícies que absorvem mais a energia. Tá? E isso faz com que aqueça muito mais, né, os espaços urbanos.
Já falei aí da importância da umidade, né? Então as nuvens, né, especialmente as nuvens mais baixas, elas em uma atmosfera aquecida conseguem manter a umidade no seu estado de vapor e essa umidade vai fazer que se favoreça o aprisionamento da radiação de onda curta, desculpe, de onda longa, tá? E aí a gente tem, por exemplo, né, muitas vezes aquela sensação de abafamento, né? Então, nos dias de verão, né, que tem bastante umidade na atmosfera, você tem aquela sensação, né, de abafamento em função desse aprisionamento da energia na baixa troposfera. Isso favorece muitas vezes as ondas de calor, como foi que a gente viveu aí, né, no verão passado. Então, é claro também que a gente está passando por uma máxima função do Sol. O Sol tem ciclos aí de 11 anos, né? E o ano passado e esse ano nós estamos passando por um máximo ciclo do Sol. Tá? Então tem mais manchas solares, mais explosões na superfície do Sol e ele está irradiando mais energia. Então está chegando mais energia aqui no planeta Terra. Tá? E essa maior irradiação e a maior interceptação da radiação faz com que a gente tenha, né, verões mais quentes, por exemplo. E quando a gente olha para as latitudes subtropicais, né, elas estão entre metade do caminho entre as latitudes baixas, né, próximo do Equador, que recebem muita energia, né, que conseguem converter também essa radiação eletromagnética em calor, né, e, e no outro lado, né, as altas latitudes, né, que tem um continente antártico, com temperaturas extremamente baixas, né, com um manto de gelo cobrindo grande parte desse continente, e também com a formação de gelo marinho no inverno do hemisfério sul. Tá? Então, as latitudes médias, né, nós temos aí esse processo, né, entre o ar quente querendo ir para o polo e o ar frio querendo sair do polo em direção ao Equador. Tá? Então, o nosso tempo e clima nas latitudes médias vai ser caracterizado, né, pelas passagens, né, de correntes de vento, né, das latitudes baixas, vento quente, úmido, né, e dos ventos, né, austrais, né, que vem da Antártica, né, um vento sul, minuano, rebojo, né, que é caracterizado por um vento seco e frio. E quando a gente olha, né, para a radiação, tá, das latitudes médias, tá, aqui, né, do hemisfério sul, nós estamos aqui próximo, né, a 30 graus, 33 graus, nós podemos ver que nesse eixo, né, horizontal nós temos de janeiro a dezembro, né, e aqui no eixo vertical a latitude. Próximo, né, aqui em Rio Grande, nós temos no verão, né, em torno de 500 watts metro quadrado. Tá? Isso chega lá no topo da atmosfera, né, não, né, desconsiderando o filtro atmosférico, que reduz isso pela metade. Né? Então, no verão, né, a gente tem em torno de 500 watts metro quadrado, e no inverno nós temos aí em torno de 200 watts metro quadrado. Tá? Se a gente comparar o inverno e o verão, né, nós temos a metade da radiação solar chegando no inverno. Isso explicaria aí essa amplitude térmica entre o inverno e o verão. Tá? Nós também temos, né, uma variação bastante grande, tá, do tamanho do dia e da noite. Tá? Aqui em 30 graus, por exemplo, olha só, no nosso inverno, né, nós temos 10 horas de dia e 14 horas de noite. Tá? 6 meses depois, tá, nós temos, tá, 14 horas, né, 14 horas de dia e 10 horas de noite. Então temos uma grande variação na relação entre dia e noite, entre o inverno e o verão. Tá? Isso faz com que a amplitude térmica seja bastante significativa e todo o sistema natural vai se ajustar a essa amplitude da relação dia e noite. Isso faz com que a radiação de ondas curtas, que é esse gráfico que eu estou mostrando para vocês, né, varie, né, entre o inverno e o verão.
Essas cores vermelhas, que são as cores mais intensas da radiação de onda curta, né, migram para todo o hemisfério sul, né, entre a primavera, verão e outono. Tá? Então, nós recebemos muita radiação, né, especialmente no verão. Tá? E nós recebemos menos energia no inverno. Você pode ver que essa variação sazonal é bastante grande. Tá? Então, ah, da mesma forma, né, as ondas longas, tá? E essa emissão, ela está muito relacionada à presença de água na atmosfera. Tá? A gente pode ver que os maiores valores de emissão, né, de perda, então são valores negativos, né, estão sobre os desertos onde não tem água, né, na atmosfera, ou muita pouca água na atmosfera, né? E onde nós temos a cobertura de nuvens, né, nós temos os menores valores, né? Então, os maiores valores, desculpa, né, que é próximo de zero. Então, está retendo essa energia na baixa troposfera. Tá? Tem que sempre lembrar que é valores negativos. Então, quando perde muita energia, está perto de 100 watts por metro quadrado, que é, por exemplo, os desertos. E quando são valores menores, maiores, tá? Perto de 0 watts por metro quadrado, né? Tem pouca perda de energia, é porque tem a presença de nuvens, né? Então, aqui na América do Sul, você pode ver que as monções, né? Nós temos um regime monsônico na América do Sul, né? A gente tem a descida, né, dessa umidade, especialmente das nuvens, para o interior continental, né? E essa descida das nuvens faz com que aprisione, né, a radiação de onda longa na baixa troposfera. Tá? Isso já é uma evidência, né, desse transporte de umidade que vem lá da Amazônia em direção ao Rio Grande do Sul. Tá? Então, olha só, a água, né, evapora aqui, né, onde está o mouse, no Oceano Atlântico Equatorial, entra para o continente, bate nos Andes e vem aqui para o sul. Passa pelo Cerrado, passa, né, pelo Paraguai e vem chover aqui no Rio Grande do Sul. Tá? Isso ocorre predominantemente, tá, na primavera, verão e outono. Tá? Se você cuidar os meses aqui no cantinho, você vai estar vendo, né, que essa migração das nuvens, né, identificada pela radiação de ondas curtas, de ondas longas, né, faz com que essa migração ocorra nas monções da América do Sul, tá? A primavera, verão e outono. E aí o Rio Grande do Sul tem essa divisão, né, entre a umidade que vem da Amazônia com a umidade que vem do Atlântico subtropical. Você pode ver também que esse anticiclone subtropical, alta pressão, joga a umidade para dentro do Rio Grande do Sul. Então, nós que estamos aqui na planície costeira, que estamos na porção leste do Rio Grande do Sul, nós recebemos muito mais contribuição subtropical, né, predominantemente subtropical, né, e uma menor porcentagem dessa umidade que vem lá da Amazônia. Tá? O interior continental, lá para Uruguaiana, Alegrete, Passo Fundo, né, recebe muito essa umidade que vem lá da Amazônia. Tá? Então, isso também explica, né, as variações espaciais e temporais das chuvas lá no oeste e norte do Rio Grande do Sul, né? Trazendo uma maior vulnerabilidade, por exemplo, ao fenômeno Enzo, a altas taxas de precipitação associado ao El Niño, né, porque esse mecanismo, né, de transporte das latitudes tropicais para subtropical ele é muito eficiente, ele transporta muita umidade. Então, por isso que esse oeste e norte do Rio Grande do Sul é mais vulnerável, né? Mais vulnerável para eventos extremos. Tá? Olha só, aqui a taxa de radiação, né? E uma das coisas interessantes da gente olhar nesse gráfico, né? Que logo ao sul do Rio Grande do Sul, né? Aqui onde está meu mouse está o sul do Rio Grande do Sul, né? Vamos pensar ali Uruguai e Argentina, né? Nós já temos taxas negativas da taxa de radiação no inverno, tá? O que significa isso? Que a Terra está perdendo mais energia do que o Sol está fornecendo, tá? Pela radiação. Tá? Então isso favorece, né, a vinda de massas de ar frio
lá da periferia da Antártica para a Argentina e Uruguai, chegando no Rio Grande do Sul e subindo o Brasil, né, podendo chegar até o Equador. As frentes frias conseguem chegar até o Equador. Tá? Então, essa característica do hemisfério sul, né, que nós temos saldo negativo da radiação no inverno, favorece, né, o transporte do ar frio da periferia da Antártica para o interior do continente sul-americano. O balanço de energia ele é bem mais complexo do que isso, porque envolve fluxo de calor latente, fluxo de calor sensível, né? A radiação direta e difusa, né? Os fluxos em superfície, especialmente o fluxo, né, pelo vento, mas isso é para um outro momento que a gente vai estar conversando, né? Porque é bem mais detalhado e aplicado, e eu tenho a convicção, né, de que dificilmente perguntas sobre fluxo energético virá desse público-alvo que nós estamos oferecendo o curso. Tá? Bom, uma coisa é a taxa, né, de radiação, outra coisa é a temperatura. Né? Então, a temperatura ela vai estar tendo a sua variação também em função da biosfera, né, reagindo frente aos parâmetros orbitais e às taxas de radiação, certo? Então, nós podemos ver que uma das principais características aqui do Rio Grande do Sul, né, aqui do Rio Grande do Sul, é essa variação da temperatura, né? Verão mais quente, inverno mais frio, né? E esse gradiente, né, de temperatura, seja ao longo do tempo, seja ao longo do espaço, vai gerar centros de alta e baixa pressão. Tá? Então, o ar mais frio, né, ele vai gerar uma maior pressão atmosférica. Tá? Ele é mais denso, as moléculas são mais próximas, ele é mais pesado e vai formar os centros de alta pressão, né, que nós conhecemos como anticiclones. Tá? E também, então, se ele é mais denso, ele encontra a superfície da Terra e ele vai ser um centro de divergente do ar. Tá? Coroliza atua, né? E ele vai girar e vai gerar os nossos centros de alta pressão. Né? No hemisfério sul, nós temos aí um giro, né, no sentido anti-horário. Então, o centro de alta pressão é divergente no sentido anti-horário. Em contrapartida, as altas temperaturas geram ar mais leve, né, com um espaçamento maior entre as moléculas. Esse ar ascende e gera centros de baixa pressão. Né? Coroliza atua, né? E esse ar subindo vai gerar um giro, né? Vamos ver, era sentido descendo, sentido anti-horário. Na subida vai ser sentido horário. Tá? Então, essa é a principal diferença entre o anticiclone e o ciclone. Tá? Um é centro de alta pressão, outro centro de baixa pressão. E nós temos associado, né, a circulação atmosférica global, né, especialmente a célula de Hadley, né, uma descida do ar, uma formação de alta pressão nas latitudes subtropicais que forma esse anticiclone subtropical do Atlântico. Né? Ora ele está mais intenso, ora ele está mais enfraquecido. Né? Olha só, agora na primavera que nós vamos entrar, né, ele está fortalecido, né? Ele tem um aumento e aí tem umas estações mais ventosas que nós temos aqui no Rio Grande do Sul. Tá? Ora ele está mais enfraquecido, mais em volta da África e nós temos aí o predomínio dessa circulação que vem lá da Amazônia. Tá? E também nós temos um aumento e diminuição, né, da pressão atmosférica círculo-polar, né, que é aquele azul bem forte. Né? Então, são centros, né, que conseguem, então, divergir, né, mandar ar frio aqui para a América do Sul. Tá? E o padrão de vento, né, aqui que a gente vê nessas setinhas, tá, é um vento de nordeste, né,
a climatologia na sua média, nós temos um vento de nordeste aqui na porção leste do continente, que é esse vento nordeste que nós conhecemos, nós gostamos tanto da praia, né? Que é o tempo bom, tempo quente, né? Ensolarado, né? E no interior, né? No interior do Rio Grande do Sul, né? Eventualmente a gente tem esse vento de norte, né? Ele dura em torno de um dia e meio, né? Mas ele é um vento extremamente quente, né? Abafado, né? Porque vem das latitudes tropicais e traz consigo muita umidade da região, né? Amazônica e do Cerrado, né? E quando esse vento vem do sul, né? Que daí não é mostrado nesses padrões mensais, mas a gente sabe que eventualmente, né? A gente tem 2, 3 dias com o vento de sul, né? Nós temos características bem diferentes, porque antes do vento vem a chuva, né? Com a frente fria, e depois nós temos um vento frio e seco, né? Como tá agora, hoje, né? Então, hoje é sexta-feira, nós estamos sobre uma massa de ar polar, né? Só que não é uma massa de ar polar parada no tempo e no espaço, né? É uma corrente de vento, né, que traz esse ar lá da periferia da Antártica até o Rio Grande do Sul. Tá? Da mesma forma, essas correntes de vento, né, de nordeste traz o ar aquecido das latitudes tropicais para aqui o Rio Grande do Sul. Então, quando se trata, né, de médias mensais, nós temos esses centros de alta pressão que predominam, né, sobre o Oceano Atlântico, tá? E uma baixa pressão, né, aqui sobre o continente, tá? Isso aqui é uma imagem de janeiro. Então você pode ver que essa baixa pressão sobre o continente favorece a descida da circulação monsônica para o interior do continente, né? Do lado do Atlântico Equatorial, dos ventos alísios, passa para dentro da Amazônia, bate nos Andes e vem aí para essa região aí da Bolívia, Paraguai, né, Mato Grosso do Sul, podendo chegar até o Rio Grande do Sul e na Argentina. Tá? Já no inverno, né, que essa imagem de julho, você pode ver que predomina, né, esses centros de alta pressão, tá? Aqui da mesma forma no Oceano Atlântico e Pacífico, não tem mais essa baixa pressão, né, e acontece daí a intrusão, né, mais frequente, tá? Uma intrusão mais frequente dos sistemas frontais, tá? Das frentes frias. E esse padrão atmosférico, né, de circulação, tá, que vai possibilitar, né, que vai possibilitar o transporte da água. Tá? Então, essa umidade que vem do oceano, né, ele é transportado pelos ventos. Então, a água evapora no Oceano Atlântico subtropical e entra para o continente. A água oceânica evapora lá no Oceano Atlântico Equatorial, os ventos alísios levam para o interior continental, né, passando pela Amazônia, Cerrado e Rio Grande do Sul. Por que eu falo isso, né? Porque grande parte, né, 86% da água que chove no continente vem dos oceanos, tá? Nós temos uma pequena porcentagem, tá, da umidade que vem da evaporação continental. Claro que isso é uma média global, né? Se a gente pega o clima de monção, né, que passa por mais de 4.000 quilômetros sobre o continente, essa proporção da evapotranspiração ela vai ser mais importante do que uma média global, né? Ela vai aumentando a sua importância, tá? Mas em regra geral, né, o que gera as chuvas nos continentes é a evaporação no oceano e o vento transporta para o interior continental, tá? E aí e aí quando você tem os eventos extremos, né, essa capacidade de evaporar no oceano, né, evaporar no continente, transportar até o mecanismo, né, de formação de chuva vai ser bastante importante, né? E no período de seca também, né? Algum fator vai estar formando uma estabilidade atmosférica que interrompe o fluxo de umidade, tá? Então a gente compreender como que o vento e a evaporação, o transporte e a formação das chuvas ocorrem
vão explicar, né, a não existência da precipitação, causando as secas, e o excesso da chuva, né, nos eventos extremos, pelo processo de interrupção, né, ou desaceleração do mecanismo, ou o processo de aceleração e intensificação e maior frequência da formação das chuvas, tá? E ocorrência das inundações, das enchentes e inundações. Quando a gente olha para a precipitação, né, a gente pode ver que aqui no Rio Grande do Sul, né, tem sempre, né, esse azulzinho claro, azulzinho escuro, que está em torno de 100 a 200 milímetros, tá? Então, nós não temos uma estação seca aqui no Rio Grande do Sul, nós temos, né, uma boa distribuição sazonal da precipitação, diferente, né, do resto do Brasil, né, que a gente tem a seca no inverno, tá? A gente pode ver agora que vai se aproximar o inverno, vai ficar branco aqui, ó, tá vendo? Todo o Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste, né, tem um clima com o inverno seco, tá? E aqui no Rio Grande do Sul nós temos essa característica de chuvas ao longo de todo o ano. Além, né, da circulação atmosférica, nós temos a influência dos oceanos, né? Tanto do Oceano Atlântico como do Oceano Pacífico, né? São chamados de mecanismos de controle remoto, né? Então, eles acontecem distante, né? Mas eles afetam o clima aqui no Rio Grande do Sul, tá? Isso vai ser, vai ser explicado em outro momento, tá? E também, né, nós temos mecanismos de transporte, né, na vertical, de altos níveis e de baixos níveis, né? O que a gente consegue observar e conversar com os alunos é aquilo que acontece na superfície, né? Então, olha só, aqui tem uma frente polar, uma frente fria, né? E tem ventos vindos de sul, né? E são esses ventos, né, conhecido por minuano, rebojo, né? Os ventos frios, né? Na frente do sistema frontal, né, nós temos a ascensão, né, a subida dos ventos que vêm das latitudes, né, das latitudes tropicais e subtropicais e a formação aqui das chuvas, né? Então, antes da chuva, nós vamos ter temperaturas mais amenas, né, com esse vento, né, um pouco mais quente e os tempos ensolarados, né? Aqui em Rio Grande é caracterizado pelo vento de nordeste, né? E no interior gaúcho pode ser vento de norte e de oeste, né? Oeste quando está se aproximando da frente fria, tá? Ele dura a questão de horas aí. Nós também temos uma característica, né, de alta pressão, né? Quando associamos de alta pressão a tempo bom, né? Então, quando nós temos um vento de nordeste com alta pressão, né, aqui do Atlântico subtropical, exercendo controle sobre o nosso clima, nós temos o tempo ensolarado, né? E ele só vai ser rompido, né, quando essa frente fria consegue avançar, né, para as latitudes subtropicais e causar chuvas e ventos, tá? Bom, essa imagem aqui mostra de forma mais precisa, né? Por exemplo, o ar quente, né, de nordeste sendo empurrado, né, na frente da frente, né, na frente do sistema frontal, né, a formação das cúmulos nimbus, né. Então você pode ver que essas nuvens cirrus, elas já são, né, um anúncio, né, de uma aproximação da frente fria. Então, geralmente os pescadores conseguem fazer essa leitura, né, pescadores, agricultores conseguem fazer essa leitura do processo de aproximação da frente fria porque já estão enxergando essas nuvens cirrus, né? E quando se aproxima a frente fria já se enxerga, né, para sul as cúmulos nimbus, né? E aí vem a chuva, né? E depois vem a massa de ar frio, né? E o vento frio. O que acontece, né? Muitas vezes, né? Aqui o ar frio está avançando sobre o ar quente, né? Então, o vento de ar frio tem mais força do que o vento frio. Então, ele avança e nós chamamos de frente fria, né?
Quando é ao contrário, né, que o vento quente tem mais força do que o vento frio, nós chamamos de frente quente, tá? E aí nós temos a formação de nuvens menos profundas. Você pode ver que predominam aqui as nimbles, né, e as estratos, tá? Depois vai formar somente as cirros e a gente tem chuvas menos intensas, tá? Por que é importante a gente falar isso, né? E cada vez que passa uma frente fria, que é em torno de uma por semana aqui em Rio Grande, né? Nós temos em torno de 30 a 40 milímetros de chuva, né? Concentrado em horas, tá? Mas isso não caracteriza um evento extremo, porque isso é recorrente, né? O sistema ambiental ele já está acostumado com essa dinâmica meteorológica, tá? O que acontece muitas vezes é que as mudanças, né, feitas pela sociedade e natureza deixam o sistema ambiental mais vulnerável. Tá? Então, a gente tem que separar o que é um evento extremo meteorológico, climático, o que é causas sociais, né? Causas que os humanos transformaram a natureza e diminuíram a resiliência ambiental para absorver essa precipitação que é recorrente, tá? Que caracteriza o nosso tempo e clima aqui no sul do Brasil.